São várias situações que normalmente a gente está acostumada em sagas e literatura, que o George R. R. Martin diz assim, ó, não, comigo não vai ser assim. Então você, leitor, tem que prestar atenção, porque a história vai trazer assim rumos que você dificilmente vai imaginar o que vai acontecer adiante. Desde quando a gente começa a fazer a leitura, assistir filmes, ouvir histórias, assistir desenhos animados, inevitavelmente a gente acaba tendo uma certa formação cultural de acordo com o tipo de histórias e ideias que aquelas histórias nos passam. Então, estereótipos acabam sendo construídos por meio da ficção e também por meio da vida, né, do dia a dia, daquilo que a gente tem esse pré-julgamento, esse preconceito daquilo que falam pra gente. Então, se a gente vê alguém falando que, olha, aquela moça loura é burra, né? Cria um estereótipo de que toda menina loura eu vou achar que ela também não é inteligente, a pessoa bonita não vai ser inteligente. Então, assim, quebrar estereótipos eu acho bem interessante pra gente procurar, tanto no cinema, numa peça de teatro, nas coisas que a gente lê e na ficção, nas leituras de ficção. Então, eu começo falando de Americaná, por exemplo. Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie, é um livro que começa quebrando estereótipos de lugares. E a gente já ouviu a história? Será que vocês já ouviram? Assim, eu sempre conheci pessoas que foram, de certa forma, fazer intercâmbio nos Estados Unidos e voltavam com aquelas ideias de que os estadunidenses ficavam pensando que aqui no Brasil a gente vivia na floresta, ou perguntava se aqui tinha televisão. Um colega meu, me lembro que chegou ao ápice de perguntarem se tinha luz onde ele vivia. E a gente tem, talvez, aí, vamos olhar para nós, Brasil, né? Acho que a gente tem, às vezes, alguns probleminhas com alguns países e algumas regiões. Então, por exemplo, a gente tem talvez aquele estereótipo de indiano só fazendo meditação. A gente tem aí, por exemplo, a África. A gente pensa que a África é um país, a África é um continente, e a gente pensa já em florestas, em savanas, essas coisas. Lagos é uma parte da história que a Americaná vai ser narrada. Então, a gente vai ver Lagos, que fica na Nigéria, numa cidade que não muda muito em comparação a muitas cidades aqui no Brasil. Então, é uma cidade que tem a vida cotidiana das meninas na escola, na universidade. As meninas da escola ficam com esse impacto, por exemplo, de coisas dos Estados Unidos, coisas da Inglaterra terem um certo valor, parecido com a gente aqui, né? Quando a gente tem assim aquela pessoa que viajou para os Estados Unidos ou para a Europa, vem contar o que aconteceu por lá, a gente tem um certo interesse, a gente vê que são países assim mais desenvolvidos do que aqui, então tem um certo glamour. Isso tudo, essa rotina tem em Lagos. As situações de greves, falta de energia. Então eu acho que a Americaná já quebra tantos estereótipos, né, da gente perceber as mulheres negras, ainda mais nigerianas também, que tem sua vida de querer estudar fora para poder ter uma educação melhor, como aqui muitas pessoas que querem ter uma educação mais assim elaborada têm um certo status. Aquelas pessoas que têm currículo no exterior em algumas universidades, a gente não pode negar. E lá em Lagos tem essa rotina parecida, com um clima parecido com aqui também, que não tem muitas estações do ano. Para quem mora aqui no Brasil, perto do Equador, assim, a gente não tem muita essa coisa das estações do ano, né? Então, uma quebra de estereótipos bem interessante. E toda vez que eu falo de Chimamanda, eu falo muito, mas eu vou falar menos nos próximos livros, eu prometo. O próximo livro que eu amo a quebra de estereótipos que ele faz é Amor Plus Size, da Larissa Siriani. O Amor Plus Size, ele quebra o estereótipo daquela jornada adolescente que a gente está acostumado a ver nos filmes e livros, de meninas que às vezes se acham feias, mas são inteligentes, mas que elas
para verificarem que elas não são, para elas recuperarem a autoestima delas, elas vão ficar com o cara mais bonito da escola e elas vão ficar bonitas, né? Elas vão mudar o visual para ficar bonitas. E Larissa Siriani quebra isso em Amor Plus Size, porque a nossa protagonista, ela é obesa, ela realmente tem muitas dificuldades na escola de autoaceitação, ela tem uma admiração muito forte das meninas bonitas, as meninas malhadas, as meninas que botam foto em Facebook super bem felizes, e ela quer ser parte, ela realmente tem toda essa visão de querer fazer parte desse grupo, de querer ser como elas, mas ela, por ela mesma, ela vai perceber, sem ajuda, não tem uma ajuda de um garoto, apesar de ter um romance ali com um amigo dela, não tem ajuda, não é o garoto que tira ela daquela posição. Ela, numa brincadeira assim de mandar fotos, né, o amigo dela até manda foto para uma agência de modelos, gosta dela para fazer fotos de modelos plus size, e ela começa a perceber que ela é bonita. A saúde é importante, sim, né? Não quer dizer que a obesidade é uma coisa legal, massa, ok, mas a saúde não necessariamente precisa que você seja no padrão de beleza magra esteticamente aceito na sociedade de hoje. Então é um livro assim que tanto a coisa do romance do cara sempre ser o cara, aquele que vai salvar a menina, quanto a parte de se mudar para depois se aceitar, e ela se aceita como ela é. E outra coisa também é que desconstrói o mito de que aquelas meninas lourinhas com o corpo sarado são realmente felizes, né? Aquelas meninas populares da escola podem estar escondendo grandes problemas. A Cor Púrpura da Alice Walker, apesar de estar fora da temática principal do livro, ela traz uma relação homossexual. E eu achei que essa relação homossexual, e que é trazida na Cor Púrpura, é feita de uma forma diferente de tudo que eu já tinha assistido e lido de relações homoafetivas. Ela traz algo tão tranquilo que não tem dois aspectos. O primeiro aspecto é essa relação que acontece de um jeito assim orgânico, de um jeito, eu me lembro sempre para mim, um parâmetro de uma relação em que a gente tá pensando tanto no sentimento dessas pessoas, sem pensar o gênero delas. É O Segredo de Brokeback Mountain, que tem até conto que eu desejo ler. E esse é um aspecto. O outro aspecto é que a Alice Walker, ela não coloca o drama da relação homossexual. Então, assim, o que tem, por exemplo, no Segredo de Brokeback Mountain, nas relações desse drama de aceitação e de viver na sociedade, em que a sociedade normalmente é homofóbica, e o drama até em pessoas que crescem sem essa perspectiva de se entenderem, de se conhecerem como homossexuais. Então não existe esse drama. É tudo tão orgânico e tão tranquilo que, para mim, foge a esses estereótipos que normalmente as relações homoafetivas são colocadas na literatura. Outro autor que eu acho que manda muito bem quebrar estereótipos é o George R. R. Martin. As Crônicas de Gelo e Fogo são várias situações que normalmente a gente está acostumada em sagas e literatura, que o George R. R. Martin diz assim: não, comigo não vai ser assim. Então você, leitor, tem que prestar atenção, porque a história vai trazer assim rumos que você dificilmente vai imaginar o que vai acontecer adiante. Eu vou escolher o estereótipo da Sansa e da Arya. Arya e Sansa começam bem assim naquele estereótipo de Arya, a guerreira, a menina que não quer ser uma dama e tá nas convenções sociais, ela não quer e nem pensa nessa parte de casamento. A gente vê bastante personagem assim. Sansa, aquela menina sonhadora que quer se casar, que ela foi criada para ser uma princesa, ela vai casar com o futuro rei de Westeros. Então ela tem aquele estereótipo daquela dama, daquela menina que levou por muito tempo o hate geral das pessoas, que achavam que ela era sonsa, que ela era fútil. Então alinhar personagens que desejam casar, que são damas, a serem personagens fúteis, não é bem assim com George R. R. Martin.
Eu vou falar da Fúria dos Reis, que a virada de chave, Sansa, a gente vê que dentro das habilidades que ela tem, a Sansa, dentro do que ela foi educada e das perspectivas dela, ela enfrenta uma crise em que ela tem que viver na corte, aprendendo estratégia, aprendendo a lidar com intrigas, a mentiras. E Sansa, para mim, ela é de uma fortaleza, mesmo não tendo a maturidade para ser quem ela vai ser lá na frente. Então ela tem uma fortaleza, porque a coisa de ser uma personagem forte não necessariamente é aquela personagem que luta fisicamente. Pode ser uma personagem que na mente dela, na cabeça dela, ela resiste a algumas coisas. Por exemplo, ela resiste a concordar com alguém porque ela precisa sobreviver, então ela precisa concordar. Ela não pode dizer a verdade, o que ela pensa. E Sansa tem esse tipo de fortaleza. Eu vou aproveitar as Crônicas de Gelo e Fogo para falar também de um estereótipo que eu amei, que foi a primeira vez que eu li, na verdade que eu li e que eu assisti, que foi quebrado, que é o estereótipo. Eu nem sei se eu tô correta em chamar de estereótipo, mas é aquela coisa que a gente tem lá da Idade Média, de que e na visão errada que a gente tem de Romeu e Julieta e tal. Então é a visão de que o casamento tem que ser feito por amor. Calma. As circunstâncias da Idade Média e toda a situação de guerras que existia, não tinha outra explicação, outra solução para aquelas famílias a não ser preservar a propriedade, senão essas famílias iam morrer. E a gente vê muito isso nas Crônicas de Gelo e Fogo. Não, as alianças matrimoniais são necessárias. E aquelas pessoas cresciam com essa atribuição, assim, era uma responsabilidade, era algo muito até corajoso assumir que eu preciso me casar com aquela pessoa para unir, para que a minha família não morra. Essa visão é uma visão nova. Eu não tinha, acho que eu sempre fui muito romântica, assim, mas como que vai que você vai escolher não se casar por amor com alguém? Mas existe uma coragem nessa escolha muito bem colocada pelo George R. R. Martin, que conta inclusive algum personagem, ele vai pelo instinto no momento de guerra, no momento de perigo da família dele, quando ele vai pelos instintos e desejos dele para a mulher que ele ama e vai viver a relação com essa mulher que ele ama, tem uma catástrofe, e a gente entende por que se deu essa catástrofe. No momento de estratégia, de guerra, de agonia, viver uma paixão, o amor, ele tira a pessoa do foco da sobrevivência, e isso é a realidade da vida. E eu termino essa indicação de livros que quebram estereótipos com A Filha Perdida, da Helena Ferrante, que quebra o estereótipo da maternidade, aquela maternidade que o amor é incondicional, e aquela maternidade em que aquela coisa bem comercial de margarina, em que a mãe o tempo todo ela vai pensar somente nos filhos, ela vai se doar para os filhos, e que não existem outros sentimentos de conflitos em relação ao corpo dessa mãe, em relação à mãe com a mãe da mãe, né? Então a relação filho com mãe, ela também é muito desconstruída em A Filha Perdida. Uma mãe que pode sim pensar no abandono da vida profissional que a maternidade pode ter trazido nela. Uma mãe que pode sim deixar um tempo a filha com o pai para buscar resgatar essa vida profissional dela. Isso não é abandono. E eu acho que A Filha Perdida traz essas reflexões interessantes, quebrando o estereótipo de mãe sempre amorosa, perfeita, aquele ser sublime, aquele ser endeusado.